A lição de hoje, irmãos, do dia 1º de maio, como nós já dissemos, da nossa série de lições, né, o sentido da vida, né, que nós estamos buscando através das verdades da palavra do Senhor, que foram contidas, escritas pelo autor do livro de Eclesiastes e também Cantares. Vamos, nessa lição de número 6, estudarmos o tema Bons Conselhos. Interessante, irmãos, que o tema que nos foi proposto, né, nos fala a respeito de bons conselhos. Se nós vamos então aqui buscar o significado no dicionário da língua portuguesa, né? A palavra conselho aqui está sendo usada como um substantivo masculino, né, do gênero masculino, que significa aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer numa certa situação. Ou seja, o conselho é um aviso, é um alerta, é uma fala que alguém proporciona a um outro em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer em relação às determinadas situações da vida. E diz mais o dicionário, né? É uma recomendação, é um juízo, é um parecer, é uma opinião, é uma atitude de prudência, é uma atitude de sabedoria. Se o tema nos fala a respeito de bons conselhos, fica então subentendido que, além dos bons conselhos, existem também conselhos que podem ser maus, ou seja, existem situações que são faladas como maus conselhos. Quais são esses maus conselhos? Justamente são aqueles que podem nos desvirtuar ou nos desviar dos bons caminhos, né? Das boas decisões que nós podemos tomar nas nossas vidas. Conselhos maus, irmãos, nem sempre devem ser levados em consideração, levados em conta, ou seja, melhor dizendo, os conselhos maus devem ser deletados, devem ser colocados de lado. E sabemos também que muitas vezes, na ânsia de aconselhar nós mesmos, na ânsia de aconselharmos a outras pessoas, podemos incorrer nesse perigo, nesse erro de também darmos maus conselhos. Portanto, irmãos, no estudo de hoje, o que a lição quer nos mostrar, o que a mensagem, né, o que esse estudo quer nos passar nessa manhã, é justamente nos levar a uma reflexão de que bons conselhos nós só poderemos ter, ou seja, nós só poderemos fornecer esses bons conselhos ou analisarmos e pesarmos os conselhos que recebemos através da luz da palavra de Deus. Ou seja, quando nós colocamos os conselhos ao crivo, né, a determinação da palavra de Deus. Bom, o nosso objetivo justamente, irmãos, é mostrar que a nossa vida pode ter mais significado se nós seguirmos os conselhos de Deus em relação à adoração e também em relação à maneira de nós usufruirmos daquilo que Deus tem nos proporcionado, daquilo que Deus tem nos concedido. Como já dissemos, a lição vem nos mostrar que a vida tem muito mais significado, irmãos, quando nós colocamos todas as coisas ao crivo e à luz da palavra de Deus, tanto em relação ao nosso relacionamento para com Deus, no que tange a adoração, e no nosso relacionamento em relação às coisas, ou seja, aquilo que Deus proporciona a mim e a você podermos aí usufruir. Portanto, se você não tem a sua lição aí na sua casa, eu quero te convidar que você possa nesse momento abrir a sua Bíblia, né, a palavra de Deus, no capítulo de número 5 do livro de Eclesiastes. Você terá aí todo o recurso, né, o subsídio necessário para estudar, né, para acompanhar esse estudo juntamente conosco, né? No capítulo de número 5, justamente são esses conselhos que a palavra do Senhor nos proporciona e nos oferece. O texto base, né, ou seja, o texto-chave da nossa lição desta manhã está registrado aí no capítulo de número 5 de Eclesiastes,
os versículos de número 2 e o versículo de número 19, que nós gostaríamos de ler aos irmãos em algumas versões bíblicas, né, para que possamos aqui ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor através das mais variadas aí traduções e versões da palavra de Deus. A lição nos proporciona o texto na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e também com o seu trabalho. A Bíblia, a mensagem, diz assim: não fale demais e nem fale sem pensar, e nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando e não você. Quanto menos você falar, melhor. Sim, devemos aproveitar ao máximo tudo que Deus nos dá. Sejam riquezas, seja a capacidade para desfrutá-las. Aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva de Deus. A Bíblia, né, atualizada, revista, né, e atualizada, versão aí de Almeida, nos diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bens e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Aqui nós vemos então, irmãos, a análise que o sábio Salomão, né, como diz aí os escritores, né, os estudiosos, o autor do livro de Eclesiastes, nós vemos que Salomão, um homem considerado como o homem mais sábio até hoje, né, de toda a história da humanidade, um homem que foi extremamente rico, um homem extremamente importante, um rei que reinou sobre Israel durante aproximadamente 40 anos, um homem que teve uma proeminência realmente espetacular, o filho de Davi. Nós vemos aqui um homem que realmente teve êxito em tudo aquilo que ele buscou, né, tanto na sabedoria como na riqueza, no conhecimento. E nós vemos aqui que ele nos mostra que realmente nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com a maneira de nós expressarmos aquilo que nós pensamos. Nós não podemos ter pressa para falarmos, né? Ele nos fala aqui de um certo cuidado, de uma certa sabedoria, de nós pensarmos antes de falar. Então nós vemos aqui os conselhos do sábio Salomão, tanto nos aconselhando em relação, como já dissemos, do nosso relacionamento com Deus e também com as coisas que o Senhor nos proporciona. Portanto, a lição, irmãos, ela se inicia na sua introdução com um ditado bastante conhecido, um tanto quanto cômico, né, podemos dizer assim, um tanto quanto engraçado, até um pouco forte, vamos dizer assim. E o ditado popular diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Nós já ouvimos isso muitas vezes e certamente muitos de nós já até utilizamos esse ditado popular, dizendo que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas nós vemos, irmãos, que nem sempre funciona dessa maneira. Nós sabemos que existem sim bons conselhos, existem sim boas diretrizes na vida, principalmente quando nós buscamos esses conselhos pautados pela palavra de Deus. Obviamente que muitos dos que falam e utilizam esses conselhos nem sempre gostam de receber conselhos. O que não falta por aí, né, como diz mesmo a lição, são conselheiros, né, aqueles que gostam de expressar aí o seu conhecimento, né, os seus conselhos. Nós vemos que de tudo se tem, né? Tem de tudo um pouco. Uns conselhos são muito bons, como já dissemos, e outros são ruins. E como nós
podemos aí diferenciar, como já dissemos, pela palavra de Deus. Conselhos, né, como nós já dissemos, tem de todos os tipos, né, irmãos? Nós vemos aí, com o advento aí da internet, né, das mídias sociais, esses conselhos estão sendo difundidos cada vez mais, de uma maneira mais rápida e muito mais disponível, né? Nós vemos aí conselhos de como perder peso, né, de como ganhar dinheiro com pouco, né, ou quase nenhum esforço. Inclusive, esses tipos de vídeos estão sendo aí muito veiculados, né, muito disponíveis, né? A maneira de você ganhar muito dinheiro sem fazer muito esforço, sem você imprimir aí trabalho ou esforço, né, intelectual. Nós vemos aí conselhos de como ser uma pessoa extremamente feliz. Também é outra coisa que está em voga, né, essa busca desenfreada por felicidade, né, em viver todo o tempo feliz e contente, né? Nós sabemos que não é a realidade da vida de cada um de nós. Sabemos que, não saindo muito fora aqui do foco da lição, sabemos que essa busca desenfreada por felicidade vai muitas vezes até mesmo contra a realidade que o próprio Senhor Jesus alertou aos seus discípulos, né, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que pudéssemos ter bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Então nós vemos aqui, irmãos, conselhos para todos os tipos de situações, de como ter um casamento saudável, ideal, feliz, conselhos de como criar filhos, de como escolher a melhor carreira, né, o melhor trabalho. E nós vemos aí livros, né, 7 passos para obter o sucesso, 7 passos para isso, 10 passos para aquilo e etc. Né? Pessoas que nos amam, que nos desejam dar conselhos, que muitas vezes também acabam aí na sua ânsia até mesmo dando maus conselhos, não por vontade própria, né, mas muitas vezes por, vamos dizer assim, por não conhecerem, né, a palavra de Deus, muitas vezes não propositalmente, né, mas muitas vezes aí por falta de conhecimento. Seguir um conselho que vai contra os princípios da palavra de Deus pode ter consequências graves para as nossas vidas, irmãos. Portanto, nós repetimos, quando você receber um conselho, ou quando você for expressar um conselho, dar um conselho, sempre baseie o seu conselho através da palavra de Deus. É isso que a lição de hoje vem nos dizer, vem nos mostrar, vem nos orientar. São esses os conselhos que a lição de hoje vem nos proporcionar. Como já dissemos, para nós podermos dar bons conselhos, nós precisamos, primeiro, conhecer e praticar a palavra de Deus, conhecer e praticar as doutrinas da Bíblia e ter um relacionamento genuíno com Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que alguns textos da palavra de Deus nos falam a respeito de conselho e também de conselheiros. Eu apenas vou citar aqui rapidamente algumas citações que, se você quiser e gostaria de anotar aí no caderninho, né, na sua lição, para que você mais tarde possa estar meditando aí nessas palavras a respeito dos conselhos e dos conselheiros. Nós vemos aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, vemos em Provérbios, capítulo 12, 15, também em Provérbios 11, 14, Provérbios 19, 20 e 21, Provérbios 1, de 1 a 6, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, Provérbios 15, 22, Provérbios 4, 13 e assim por diante. São diversos textos aí que você poderá estar usufruindo aí na sua casa, meditando, saboreando, né? E trazendo aí à sua memória aquilo que Deus tem proposto para mim e para você, qual é a sua vontade para as nossas vidas. Portanto, vamos para as perguntas, né? Com os olhos no texto. Nós temos aqui 4 perguntas, irmãos, que são reflexões realistas, né? Que nos mostram o verdadeiro sentido da vida, justamente nessa busca de bons conselhos, aquilo que Eclesiastes tem para nos expor. São 2 temas que nós já dissemos aqui, irmãos. A nossa relação com Deus, nós vemos aqui nos primeiros 7 versículos do capítulo 5 de Eclesiastes, e a nossa relação
com as coisas desse mundo, que nós vemos aqui do versículo 8 até o versículo 20 de Eclesiastes. Então nós vemos aqui, irmãos, realmente essa relação entre nós e Deus, entre nós e as coisas que são proporcionadas por Deus. A nossa relação com Deus, irmãos, justamente o que? É a nossa aproximação de Deus. Nos fala a respeito desse temor que nós devemos de ter a Deus, não um sentimento de medo, né, de intimidação, mas num sentido de respeito, de reverência, né, de nós não defraudarmos ao Senhor. Aí você pode perguntar, mas como nós defraudamos ao Senhor? Quando nós roubamos a honra que lhe é devida, quando nós roubamos de Deus a reverência que lhe é devida, quando nós atribuímos a outro ser, a outra criatura, a glória e a honra que deveria ser dada a Deus. A palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração deve ser prestada única e exclusivamente a Deus. A nossa adoração deve ser uma adoração exclusivista. Exclusivista a quem? A Deus, ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vemos aqui a observação do sábio, no caso aqui, ele vê ali o fluxo daquelas pessoas que iam ao templo adorar a Deus, daqueles que voltavam do templo após a sua adoração a Deus, na sua vida diária, no seu cotidiano, aquelas pessoas que estavam louvando a Deus, oferecendo os seus sacrifícios, fazendo ali os seus votos. Então, ali o sábio começa a descrever, ali a dar conselhos justamente em relação a essas atitudes, a ir e vir ao templo de Deus, a maneira que nós devemos louvar a Deus, a maneira que nós devemos oferecer os nossos cultos, o nosso sacrifício a Deus, né? A maneira que nós devemos o quê? Oferecer e prestar aí a Deus os nossos votos, né? Cumprindo assim as nossas promessas feitas diante de Deus, tomarmos aí o cuidado necessário quando nós fizermos alguma promessa, fizermos algum voto a Deus, não nos precipitarmos, né? Não, vamos dizer assim, sermos tomados por emoção demasiada, de repente naquele calor da emoção, no calor da euforia do momento, prometemos alguma coisa que depois, quando nós baixamos as emoções, quando nós voltamos para o eixo, podemos dizer assim, analisarmos bem, pensarmos bem e vermos que muitas vezes nos precipitamos em relação a alguma coisa que nós prometemos. E assim, irmãos, o sábio Salomão, ele observou algumas situações, né? Algumas situações de pessoas que iam ao templo adorar a Deus e que não eram extremamente sinceros nas suas adorações, né? Nós vemos aqui que ele também nos destaca que algumas pessoas estavam com a sua situação espiritual um tanto quanto precária. E o que é que elas estavam cometendo de errado, né? Que ele observou e nos alerta e nos dá esses conselhos necessários. Ele justamente observou aquilo que nós já dissemos, pessoas que estavam defraudando a honra que deveria ser dado a Deus, pessoas que estavam negligenciando a reverência devida às coisas de Deus, às coisas santas, né? Ele observou e destaca aqui que muitos estavam oferecendo uma adoração um tanto quanto superficial, sem sinceridade e até mesmo uma adoração de maneira hipócrita, né? Ou seja, uma coisa que era feita apenas num sentido para ser visto e não uma adoração que era sentida no coração. Portanto, o capítulo de número 5, irmãos, pode nos fornecer esses conselhos necessários para que possamos tirar o máximo de proveito, né, para as nossas vidas, evitando assim preocupações e sofrimentos desnecessários. Porque quando nós cometemos alguma coisa, quando nós erramos, nós poderemos então trazer males sobre a nossa própria vida, como já dissemos. Poderemos então nos ocupar com sentimentos de culpa, de tristeza, né? E tantos outros quantos sentimentos ruins que nos atrapalham na nossa vida diária. A lição, então,
nos mostra aqui na sua primeira parte 2 itens que dividiremos aí em 4 perguntas. O primeiro item é não se apresse e o segundo item é não se apegue. No primeiro item, não se apresse, irmãos, nós destacamos aqui uma pergunta. Por que o escritor da lição, ou os escritores da lição, nos proporam esse item de não nos apressarmos, né? Por que não se apressar? A palavra aqui, apressar, irmãos, nos diz em não se precipitar, não agir por impulso, não agir impensadamente, agir antecipadamente, sem ponderar, ou seja, agir sem pensar, fazer algo mais rapidamente, algo que ocorre antes do tempo previsto. Ou seja, não se apressar é justamente, irmãos, tudo aquilo que nós viemos fazer, principalmente quando fazemos alguma coisa para Deus, nós devemos pensar muito bem naquilo que vamos fazer. E, portanto, a pergunta de número 1 vem nos mostrar o seguinte conselho, né? Qual é a emoção mais presente na vida de quem está no lugar onde Deus é adorado? Conforme o salmista nos fala, irmãos, baseando aqui no Salmo de número 84, versos 1 até o verso 4, o salmista nos fala justamente e nos mostra que estar nos tabernáculos do Senhor era algo que trazia um sentimento de muita alegria, de muita satisfação e de muito prazer. O salmista nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfanece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que habitam em tua casa. Eles te louvarão continuamente, ou seja, te louvarão de maneira perpétua. Então nós vemos aqui, irmãos, que o salmista, ele encontrou aqui uma intensa alegria em poder estar na casa do Senhor. Estar na presença do Senhor, irmãos, quando nós compreendemos o que é estar na presença de Deus, nós realmente nos enchemos de alegria. O salmista também nos fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós vemos que ele destaca uma felicidade muito grande por poder estar na casa de Deus, dizendo: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E nesses momentos, irmãos, de pandemia, onde nós estamos aí há mais de um ano praticamente, sem podermos usufruir, sem podermos gozar dessa comunhão na casa de Deus, né? E podermos prestar o nosso culto a Deus aí no templo de Deus, na casa do Senhor, isso traz muita tristeza, traz muita aflição. Muitos de nós, irmãos, certamente estão ansiosos, estão desejosos em poder voltar à casa de Deus e adorar ao Senhor. É claro que muitos já têm essa oportunidade, esse privilégio, né? Nós tivemos por um período curto, durante a pandemia, esse privilégio de voltar, depois foi de novo vetado esses cultos presenciais, e agora está voltando aos poucos. Então nós vemos aqui que a alegria daqueles que realmente podem e desejam estar na casa do Senhor. O salmista nos mostra aqui, irmãos, que essa alegria é um estado de satisfação extrema, é um sentimento de contentamento realmente excessivo, né? Uma circunstância ou situação feliz, uma condição de satisfação extrema. Essa alegria, irmãos, ela deve ser o quê? Sentida assim no nosso coração. Nós devemos buscar, sim, termos essa alegria de podermos estar na casa do Senhor. Mas como todo sentimento, assim a alegria também é uma coisa séria, né? Não é uma brincadeira, não é um sentimento vago. E nós devemos, então, tomar cuidado, irmãos, justamente o quê? Com esse sentimento, né? Com esse sentimento de alegria. Aqui nós vemos no comentário da lição, irmãos, que ele diz assim: pisar nos átrios do Senhor era a maior alegria da vida de muitos.
Alegria, como qualquer outra emoção, é coisa séria. Alguém que está sob o seu efeito sempre corre o risco de fazer e dizer coisas que não convêm ou que ou fazer promessas impensadas. A saída diante disso é não se alegrar no Senhor quando se está adorando ou não se emocionar em nosso culto a Deus? É óbvio que não. A saída é botar um freio na língua e ter cuidado e não ser precipitado, ou como diz Eclesiastes, guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo, conforme está registrado em Eclesiastes, no capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Nós vemos aqui, irmãos, que essa alegria, ela deve ser uma alegria sábia, né? Nós não podemos correr o risco, irmãos, de fazermos ou dizermos coisas que não convém, de fazermos promessas impensadas quando nós estamos nesse estado de êxtase, né, de alegria extrema. E é como a lição diz. Então, o que fazer? Não nos alegrarmos na presença do Senhor? Não glorificarmos o nome do Senhor? Não expressarmos a nossa emoção? De maneira nenhuma, irmãos. É óbvio que não, conforme diz ali o pregador. O conselho que é, irmãos, é nós guardarmos os nossos pés quando nós entrarmos na casa de Deus. Em que sentido, irmãos? Nós entendemos que quando estamos na casa do Senhor, podemos sim nos alegrar, podemos expressar sim a nossa alegria através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas canções, das nossas orações, dos nossos atos de louvor a Deus, mas entendemos sempre que devemos nunca nos esquecermos de na presença de quem nós estamos. Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. E somos suas criaturas, somos os seus servos, irmãos. Nós somos aqueles, irmãos, que são frágeis diante da majestade do poderio de Deus. Somos mortais diante de um ser imortal. E isso nos remete a quê? Nós temos reverência, guardarmos os nossos pés, é nós reverenciarmos a presença de Deus, para nós não incorrermos nesse erro grave que é o quê? O erro de podermos estar aí então fazendo coisas que desagradem ao Senhor, coisas que possam machucar ou desagradar a Deus, promessas que nós não poderemos então cumprir. E dando aí sequência, a pergunta de número 2 justamente nos fala a seguinte, nos faz a seguinte pergunta: alguém sob forte emoção pode dizer o que não convém na hora do culto? Obviamente que sim, irmãos. Às vezes, diante de uma emoção realmente excessiva, desenfreada, nós poderemos então aí dizer alguma coisa que possa, de repente, depois nos comprometer. Fazermos aí algum tipo de promessa que depois nós poderemos não cumprir. O escritor de Eclesiastes, justamente ele nos fala, do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 5, os seguintes conselhos. Ele nos dá os seguintes conselhos. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Bom, no primeiro versículo do capítulo 5, nós vemos aqui um conselho. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Salvo engano, o profeta Amós, o profeta Ageu, melhor dizendo, no capítulo 1 e o verso 6, ele fala que, ou melhor dizendo, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o escritor do livro de Samuel nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, nós darmos ouvidos à voz do Senhor, irmãos, é muito melhor. Nós obedecermos a sua voz é muito melhor do que nós pagarmos um preço, muitas vezes pela desobediência, né, por não darmos ouvidos. E é isso que o sábio nos escreve em Eclesiastes. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, ou seja, sacrifícios que não têm utilidade, sacrifícios que não farão nenhum tipo de sentido. E ele diz assim, pois não sabem que fazem mal.
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quando nós pensamos nesse texto, irmãos, que nós não devemos nos precipitar com a nossa boca em dizermos palavra alguma diante de Deus, não significa que nós vamos ficar mudos, irmãos, durante o culto, não significa que nós não vamos abrir a nossa boca para glorificar a Deus, para expressar as nossas atitudes de gratidão, de louvores e de adoração a Deus, mas como diz o salmista, diante de momentos de extrema alegria ou de extrema euforia, nós devemos tomar cuidado, pensarmos, premeditarmos as nossas palavras, né? Vermos aquilo que nós vamos falar. E nós lembramos daquilo que o apóstolo Tiago, né, nos aconselha no seu livro, Tiago, capítulo de número 3, os versículos 1 até o versículo 12, você pode ler aí na sua casa. Ele nos fala dos perigos da língua, de um órgão tão pequeno que pode realmente incendiar, como ele cita o exemplo, né, uma pequena centelha de fogo que pode trazer aí um incêndio gigantesco, magnífico, né, que pode fazer grandes estragos. A língua é justamente esse pequeno órgão que muitas vezes, quando mal dominado, muitas vezes quando não contido, pode aí gerar grandes estragos, né, pode trazer realmente consequências gravíssimas. Portanto, ele nos segue dizendo, nós devemos tomar cuidado, raciocinarmos, termos cuidado, né? O fundamentalismo que nos leva a nós justamente aí falarmos às vezes coisas que não devemos e não prestarmos a nossa adoração a Deus ou externarmos as nossas emoções ou a nossa euforia sem nenhum tipo de raciocínio que nos leva a prometermos aquilo que nós não temos condições de cumprir. Um exemplo que também você pode ler aí na sua casa, deixo apenas para você ler na sua casa, nós encontramos no livro de Juízes, né? Nós temos que tomar cuidado muitas vezes até mesmo com os votos que nós fazemos, irmãos. Nós vemos aqui que o juiz Jefté, ele fez um voto precipitado, né? Ele disse assim, apenas resumindo a história, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 11, o versos 29 até o verso 40, Jefté então faz um voto ao Senhor, que se o Senhor concedesse a ele vitória contra os efraimitas, que a primeira pessoa que saísse da sua casa ele ofereceria em holocausto, né, em sacrifício. Isso por si só já era uma prática que não era aprovada por Deus, mas ele acabou prometendo uma coisa que ele não tinha condições de cumprir. E justamente quando ele volta da batalha vitorioso, quem sai realmente da porta da sua casa, a primeira pessoa que sai da porta da sua casa era sua filha, a sua única filha. E ali ele estava diante de um impasse, né, de uma promessa mal feita, de um voto que ele não tinha condições de cumprir. Portanto, é justamente isso que a lição também vem nos mostrar. Devemos tomar cuidado até com aquilo que nós vamos votar. Não saber que fazer o mal, por falta de conhecimento, não conhecer quem é Deus. Muitas vezes não conhecemos realmente quem é Deus e acabamos aí por fazer alguma atitude que realmente pode nos prejudicar. Reconhecer quem somos e quem é Deus, a majestade de Deus e a nossa insignificância como seres totalmente dependentes de Deus que somos. Não falar demais, porque quem fala demais já diz o ditado, né, irmãos? Não vou nem citar aqui. Quem fala demais, né? E outro ditado também, que o peixe, muitas vezes, ele morre pela boca, né? Cumprir todas as nossas promessas, né? Como disse Jesus, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passa disso é de procedência maligna, conforme Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, de número 5 e o versículo de número 37. Já falamos aqui do conselho do apóstolo Tiago em colocarmos freio nas nossas bocas, em ponderarmos as nossas palavras. Falamos já a respeito do temor a Deus, né, que é o princípio da sabedoria, ou seja, é o preceito, é a lei
da sabedoria, conforme registrado em Provérbios de número 9 e o versículo de número 10. E vemos aqui um exemplo clássico, né, de uma pessoa que fez uma promessa, não houve condições de cumpri-la e acabou aí incorrendo num erro, né, numa culpa muito grande, que é justamente o exemplo do apóstolo Pedro, né, quando Jesus falou: Pedro, você ainda essa noite vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele: não, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, eu estou aqui disposto a ir até o fim, a entregar a minha vida por amor ao Senhor. E naquela mesma noite, irmãos, antes que o galo cantasse, 3 vezes então Pedro nega ao Senhor, e você pode ler essa história que está registrada no livro de Mateus, no capítulo de número 26, a partir aí aproximadamente do versículo 33. Mas você pode ter uma dúvida no seu coração, mas falar: Senhor, eu então fiz uma promessa que não tive condições de cumpri-la, fiz um voto que muitas vezes naquele momento do desespero, da euforia, da angústia, votei ao Senhor e não tive condições de cumprir e não cumpri. Quer dizer então que Deus não vai me perdoar? Obviamente, irmãos, que Deus ele é misericordioso, que Ele é amor e certamente Ele nos perdoa. Mas é melhor nós buscarmos evitar o erro, é melhor nós buscarmos evitar aí o pecado. Então fica aqui o conselho do Senhor. O segundo item, irmãos, da nossa lição, vem aí resumindo as 2 próximas perguntas, a pergunta de número 3 e a pergunta de número 4, que é: não se apegue, que nos fala justamente desse nosso relacionamento agora com as coisas materiais, com aquilo que Deus tem nos proporcionado, né, com aquilo que Deus tem nos fornecido para podermos usufruir e termos uma vida nesse mundo muito agradável, muito confortável, conforme nos diz aqui os conselhos do sábio Salomão. Não se apegue. Mas por que não se apegar, irmãos? O que significa apego ou apegar? É justamente o que? Juntar, colar, segurar, agarrar, afeiçoar-se, recorrer-se, pôr-se sobre, pôr-se sob a proteção de, valer-se de. A pergunta de número 3 justamente está baseada em Eclesiastes 5, do verso 8 até o 17, e a primeira parte do item 2 nos diz assim: cite algumas razões para não se apegar às coisas. Mencione aqui algumas delas. E a lição nos fala que nós devemos ter cuidado justamente o quê? Uma das coisas que nós não podemos nos apegar, porque justamente esse item, irmãos, esse quesito é um quesito muito delicado para nós tratarmos, né? Quando nós falamos a respeito de quê? De apego ao dinheiro. Tudo que envolve dinheiro, irmãos, é algo muito delicado, né? É um assunto muito realmente difícil de nós lidarmos. Nós devemos ter um cuidado muito grande. Qual foi o conselho do sábio que ele nos registra no livro de Eclesiastes, do capítulo 8 e o 9? Diz assim: o tema desta parte do texto da palavra do Senhor justamente nos fala a respeito da vaidade das riquezas. Diz assim o versículo 8 do capítulo 5 de Eclesiastes: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então nós vemos aqui, irmãos, que o apego excessivo ao dinheiro pode provocar uma quantidade de males excessivos à vida do ser humano. O apóstolo Paulo, aconselhando seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo, do capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas vezes nós vemos pessoas citando esse versículo dizendo assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, irmãos, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor, ou seja, o apego ao dinheiro, ali a ganância, né? Isso sim é
a raiz de todos os males. E é justamente desse amor desenfreado, dessa ganância, desse apego realmente excessivo ao dinheiro, é que nós vemos aí as injustiças e as explorações que são praticadas no meio dos seres humanos. E eu acredito que isso nós não precisamos nem comentar, porque todos nós sabemos o que acontece aí nos bastidores do poder, né? Seja nas mais diversas esferas aí da vida humana, né? Muitas vezes o amor ao dinheiro, irmãos, o apego, a ganância, justamente o que faz com que a justiça, né, o direito seja pervertido. Nós vemos aí que em nome do dinheiro, muitos têm sido injustiçados, né? Muitos têm sido aí explorados, né? Pessoas que deveriam ser auxiliadas, ajudadas, têm sido negligenciado essa ajuda, esse auxílio, justamente porque alguns têm amado excessivamente ao dinheiro e não, vamos dizer assim, não utiliza-se dele para o benefício de outras pessoas, para aí beneficiar, para trazer e promover justiça e uma ação social efetiva. Nós vemos que o apego ao dinheiro produz opressão e roubo, né? Nós vemos ali muitas pessoas que são oprimidas, que são roubadas. Nós vemos ali que em nome do dinheiro muitas vidas têm sido violentadas, né? Nós vemos aí diversas atitudes de violência, né? Até mesmo de morte. Por quê? Porque o amor ao dinheiro tem provocado todos esses crimes, né? Essa violência. Nós vemos aí uma busca desenfreada por poder e status que justamente esse amor, esse apego excessivo ao dinheiro traz. Aquela ambição maléfica, maligna, né? Porque não pregamos aqui que nós devemos ficar estáticos, né? Sem nos esforçarmos, sem buscarmos um trabalho, sem buscarmos e aí progredir na vida. Não é isso, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com os extremos, né? Nós vemos aqui aquela ambição maléfica, né? Maligna, que gera uma insatisfação que traz, vamos dizer assim, um descontentamento permanente na vida do indivíduo. A pessoa nunca está contente com aquilo que ela tem. Mesmo que ele adquira para a sua vida mais e mais bens, mesmo que ele adquira um melhor trabalho, um melhor emprego, mesmo que ele tenha um aumento do seu ganho, do seu salário, mas nunca ele está contente, ele nunca se satisfaz, ele sempre está reclamando, sempre está descontente, sempre ele não olha para a sua situação e fala assim: graças a Deus eu estou muito feliz, eu estou muito contente, eu tenho prazer naquilo que o Senhor tem me proporcionado. Então aqui temos alguns textos, irmãos, que nos traz conselhos para nós tomarmos cuidados com esse tipo de atitude. Provérbios 23, 17, 18, Provérbios 27, 23 a 27, Lucas 3, versículo 14, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, Hebreus 13, 5, Isaías 51, o verso 13. E diz assim, né, Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Ou seja, quem tem amor excessivo pelo dinheiro jamais ficará feliz ou satisfeito, nunca viverá a sua vida de maneira contente, ou seja, com contentamento. Agora sim, é como diz o profeta Ageu, no capítulo 1, de número 6, ele diz assim que aqueles que não têm contentamento com aquilo que têm, é como se recebessem o salário em um saco furado. Aquilo nunca vai se encher, nunca vai trazer realmente a suficiência na sua vida. Quanto mais se tem, mais se quer. Jesus disse, irmãos, tratando a respeito desse assunto, que nós devemos tomar cuidado, porque nós não poderemos servir a dois senhores. Não poderemos servir a Deus e a Mamon, né, que seria a divindade utilizada aí para representar o dinheiro. Esse texto está registrado em Mateus, no capítulo 6, versos 24 até o verso 33. Leia você em casa para que você possa refletir, né? Os bens demasiados geram ainda mais e mais preocupações, geram muito mais despesas ainda, dores de cabeça, vamos dizer assim, entre aspas. Quando você tem muitos bens, né,
muitas vezes você poderá ser cercado, né, daqueles pseudo-amigos, né, daqueles que estão próximos de você enquanto você tiver muitos bens e muitas riquezas, porque muitos bens e riquezas também geram aí a presença desses pseudo-amigos, né, daqueles que são aproveitadores, daqueles exploradores do bem alheio, conforme nós lemos em Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 11. E nesse mesmo capítulo, no versículo 12, né, nós vemos assim que aquele que tem muitos bens, muitas vezes ele pode ter a insônia como rotina na sua vida. Por quê? Porque a abundância dos seus bens muitas vezes não o deixa dormir. Por que não o deixa dormir? Porque ele sempre está preocupado com aquilo que ele tem. Muitas vezes ele não dorme porque ele está preocupado naquele negócio que ele vai fechar, se ele vai ganhar ou vai perder, se ele vai perder dinheiro, se as suas aplicações na bolsa de valores terão prejuízo, né? Se de repente o seu dinheiro que está na poupança vai ser confiscado pelo governo, ou se de repente o seu dinheiro que está aplicado em imóveis, de repente pode ter aí um bug imobiliário, alguma coisa que venha derrubar o preço dos imóveis e ele então ter um prejuízo muito grande, né? Muitos perdem o sono pela impossibilidade de deixar aí as suas heranças, né? Por medo de não deixar uma herança aos seus filhos e assim por diante, ou mesmo por aquele medo excessivo em perder tudo aquilo que ele conquistou, né? Ou de repente aquela preocupação demasiada ou aquela confiança demasiada na insegurança das riquezas. A palavra do Senhor também nos fala, através aí do apóstolo Tiago, que ele diz assim, olha, vai dizer aos ricos desse mundo, né, ou melhor dizendo, Paulo falando a Timóteo, vai dizer aos ricos desse mundo para não colocarem a sua confiança na insegurança das riquezas, ou seja, nós vemos, irmãos, mesmo nesse tempo de pandemia, muitas pessoas aí realmente que são ricas, milionárias, que infelizmente acabaram perdendo as suas vidas por conta do Covid, porque mesmo tendo condições, mesmo tendo acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos, mesmo assim nós vimos que tem sido muitas vezes ineficaz. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, de uma doença que ainda pouco se sabe, que pouco se conhece, não são os recursos financeiros ou médicos que irá valer a vida das pessoas. Nós temos visto aí muitas pessoas milionárias que têm partido, que infelizmente têm perdido as suas vidas, e outros que muitas vezes não têm nada, que graças à misericórdia do Senhor têm sido salvos nas suas vidas, né? Então nós temos que fazer essa reflexão, né? Essa medida, né? Um acúmulo compulsivo, né? No sentido de poupar de uma maneira desenfreada a ponto de não usufruir daquilo que se tem. Eu acredito que eu e você conhecemos alguém que naquele desespero de poupar, muitas vezes nem aproveita aquilo que ele tem. Lógico que nós não pregamos aqui, irmãos, não fazemos apologia a uma vida do deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não é assim que nós estamos falando, irmãos. Claro, nós temos que sermos previdentes, precavidos, devemos poupar sim, mas isso também não deve nos travar. Nós não devemos caminhar pelos extremos das situações. Nós temos que ter um meio termo, nós temos que ter equilíbrio em tudo aquilo que nós viemos a fazer, né, irmãos? Se nós poupamos, justamente é o quê? Para quando nós precisarmos, para quando nós tivermos necessidade, podemos disponibilizar aquilo para o quê? Podemos ter uma vida mais confortável, um pouco mais tranquila. Portanto, a pergunta de número 4 nos dá o conselho, né? Que conselho é dado e qual é o ponto de equilíbrio, né? Justamente se nós estamos buscando esse ponto de equilíbrio para nós não ficarmos nem numa ponta e nem na outra ponta, mas buscarmos esse ponto de equilíbrio, o que deve então ser feito, no que deve ser baseado. O sábio justamente nos dá o conselho que está registrado em Eclesiastes, capítulo 5, o versículo de números 18, 19 e 20, que diz assim, irmãos: Eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção.
Nós vemos aqui, irmãos, um homem que tinha realmente tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Nós vemos aqui que o sábio Salomão, irmãos, foi o homem mais rico da sua época, foi o rei mais importante da sua época, foi a pessoa que teve tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Mas ele chegou à conclusão, irmãos, que realmente uma vida feliz, próspera e realmente rica é aquela em que nós aproveitamos tudo aquilo que Deus nos dá da melhor maneira possível e fazemos tudo sempre para a glória de Deus. Quando eu e você faz todas as coisas para a glória de Deus, quando nós temos a nossa vida e vivemos em contentamento diante de Deus, quer seja pouco ou quer seja muito aquilo que Deus nos proporciona, nós teremos uma vida realmente feliz diante de Deus. Ele disse assim: boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem que o seu trabalho lhe proporcionou, com aquilo que muitas vezes nós nos afadigamos uma vida toda para conquistar. Não pelos nossos méritos ou ações, não, pela misericórdia do Senhor. E ele disse assim, irmãos, que nós devemos aproveitar durante os poucos dias da vida que Deus nos dá. Ele entendeu que mesmo que nós venhamos a viver aí uma vida longa, uma vida próspera, isso ainda é muito pouco para nós jogarmos fora com mesquinharia, com avareza, com ganância, por um amor excessivo ao dinheiro. Muitas vezes por uma vida realmente de escravo, né? Escravo do dinheiro. Como diz alguém que nós ouvimos outra vez pregar, né, palestrar, o problema é não termos o dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos tem. Ou seja, o problema, irmãos, é que muitas vezes o dinheiro ele não deve ser o nosso senhor, mas ele deve ser o nosso servo. O dinheiro não deve dominar as nossas vidas, nós devemos dominar o dinheiro. E o sábio diz mais: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ou seja, irmãos, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, nós não somos donos de nada, irmãos. Quando nós chegamos a esse mundo e nós nascemos nus, nem a roupa do corpo nós temos. Nós chegamos a esse mundo sem nada. E nós vamos partir desse mundo também sem nada, não vamos levar absolutamente nada. Eu e você somos o quê? Somos dispenseiros, nós somos mordomos de Deus. O Senhor, Ele nos empresta aquilo que é dele. Ele nos fala justamente lá no livro do profeta Ageu, salvo engano, se eu estiver enganado, irmãos, me perdoem, mas ele fala assim: minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, tudo é dele, irmãos, toda a riqueza, todo o poder, tudo vem de Deus. O livro de Romanos, Paulo falando aos Romanos, né, ali no capítulo 11, salvo engano, ele fala que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois, portanto, a Deus seja dado glória. Então nós vemos que tudo vem de Deus, irmãos, é dádiva, é presente do Senhor. E o versículo 20 fecha a questão e nos diz assim: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Quando nós vivemos, irmãos, esse contentamento, essa alegria dada por Deus, irmãos, nós não nos preocupamos se vamos viver pouco ou muito diante de Deus ou da presença do Senhor. Nós vamos enxergar o quê? Sempre em Deus a suficiência para a nossa vida e o contentamento diante de tudo aquilo que Deus nos proporciona. Portanto, irmãos, desfrute sem ter apego. Não se apresse, irmãos, quando você for cultuar a Deus. Se coloque no seu lugar como servo, como a pessoa que não se esquece da reverência, como aquele que entende o que é o temor a Deus, e entender que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é criador e nós somos criaturas. Não se apegue, irmãos, às coisas dessa vida com ganância, com inveja, né, com soberba, arrogância.
Deus, ele jamais muda, irmãos. Deus jamais muda. Adore a Deus com temor e tremor. Fuja do apego às coisas. Não coloque a esperança, irmãos, na incerteza das riquezas. Seja rico, sim, mas em boas obras. Generosos no dar, prontos a repartir, com a finalidade de herdarmos o que, irmãos? A vida mais importante, que é a vida eterna. E eu deixo aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Portanto, vamos agora, irmãos, colocar tudo isso em prática. Amém? Segunda parte da nossa lição, que nos diz a segunda coisa que devemos praticar com os olhos na vida. Não se iluda, o Senhor do culto é Deus. Ou seja, irmãos, é preciso descobrir o que Deus quer de você na hora de adorá-lo e respeitar os limites impostos por Ele. Por quê? Porque é Ele quem manda no culto, é Ele quem diz como as coisas devem ser feitas. Todas as vezes quando nós pensamos em culto e Deus como sendo o Senhor, irmãos, do culto, e que todo culto deve ser prestado a Ele, nós nos lembramos, irmãos, de todos os detalhes, de todos os requisitos, de tudo aquilo que Deus determinou a Moisés quanto ao culto que o povo de Israel deveria prestar a Deus e oferecer no tabernáculo, no templo, naquela tenda da congregação. Cada pequeno detalhe, irmãos, as medidas, dos cômodos, cada coisa que Deus instituiu, a roupa do sacerdote, a maneira que deveria ser feito o altar, como foi feito ali a arca da aliança, o altar do sacrifício, o castiçal de ouro, cada um dos elementos que eram utilizados para prestar o culto a Deus. E nós vemos que Moisés seguiu à risca, irmãos. E o que aconteceu? Seguindo à risca a determinação de Deus, quando eles entraram ali na tenda da congregação para cultuar a Deus, a presença do Senhor se manifestou de maneira clara, irmãos, audível. Assim, quando Salomão terminou o templo lá em Jerusalém, e eles então foram dedicar o templo a Deus, a palavra do Senhor nos mostra que a presença do Senhor era tão real no templo, ali na casa de Deus, que eles não podiam, irmãos, ficar dentro do templo. Eles não se continham, não podiam estar ali, porque a presença de Deus era real. Portanto, irmãos, não se iluda. O Senhor Deus, Ele é o dono do culto, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da minha vida e da tua vida. Portanto, vamos ter temor, reverência diante de Deus, daquilo que Ele tem preconizado para nós podermos adorar. Não se iluda, o dono de tudo é Deus, como já dissemos. A tua casa, o teu trabalho, o meu trabalho, a minha casa, a minha família, os teus filhos, os nossos filhos, irmãos, pertencem a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. E tudo que tem dentro dele, ou melhor, dela, ou seja, da nossa casa, da nossa família, é de Deus. Tudo é do Senhor, irmãos. Tudo é de Deus. Saiba desfrutar e cuidar das coisas dessa vida, reconhecendo Deus como o dono e o doador de tudo. Como dissemos, eu e você somos apenas os mordomos, aqueles que cuidam das coisas que pertencem aos seus senhores. Amém? Que possamos, irmãos, firmar um compromisso com Deus e dizer, e a partir de agora, assumir o compromisso e o cumprir. Fazer as coisas não mais do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Assumir um outro compromisso, irmãos, ainda mais cuidadoso. Quando nós fizermos uma promessa para Deus durante a nossa adoração, não tardemos em cumpri-la. É fácil fazer uma promessa, sair do lugar de oração e pô-la de lado, supondo que irá cumpri-la depois. E esse depois nunca chega. Assumir também o compromisso de mudar a nossa relação com as coisas, irmãos. Que nós possamos, irmãos, que eu e você, quem você não tem nada a ver com o que você tem. Você não é o carro que você anda, a roupa que você veste, a casa que você mora, enfim, você não é aquilo que os seus bens são. Você era antes de tê-las e será se deixar de tê-las. Como bem disse Jesus, a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas 12 e 15.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos colocar todas essas coisas em práticas, para que nós possamos realmente encontrar o verdadeiro sentido de uma vida feliz e próspera debaixo da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.